Hoje, dia 10 de outubro, comemoramos São Daniel Comboni. Daniel Comboni nasceu na região da Brescia, na Itália, no dia 15 de março de 1831, numa família de camponeses cristãos, humildes e pobres. Devido à condição econômica, Daniel foi enviado para estudar em Verona, no instituto fundado pelo sacerdote Dom Nicola Massa. Lá, Daniel descobriu sua vocação e completou seus estudos em teologia e filosofia. Foi ordenado sacerdote em 1854 e 3 anos depois partiu em missão para a África, junto com mais 5 missionários. A realidade africana era cruel e chocante. As dificuldades eram das mais variadas, como o clima era insuportável, doenças, pobreza, abandono do povo e o índice elevado de mortes entre os jovens companheiros. Mas tudo isso serviu de estímulo para seguir adiante, sem abandonar a missão e o entusiasmo. Daniel entregou-se ao trabalho entre os pobres, fazendo da solidariedade o seu grande instrumento de evangelização. Assumiu o lema Salvar a África com a África, um projeto missionário simples e ousado para aquela época. Padre Comboni pediu todo tipo de ajuda espiritual e material à sociedade europeia. Dedicou-se com tanto empenho e ânimo que conseguiu fundar uma revista de incentivo missionário. Além disso, fundou em 1867 o Instituto dos Padres Missionários Colombianos e, em 1872, o Instituto das Irmãs Missionárias Combonianas. Aí os padres também eram missionários combonianos, Como teólogo, participou do Concílio Vaticano I, levando 70 bispos a subscreverem uma petição em favor da evangelização da África Central, Postulatum pros Nigris Africa Centralis. Em 1877, Comboni foi nomeado vigário apostólico da África Central e em seguida também foi consagrado o primeiro bispo católico da África Central. No dia 10 de outubro de 1881, em Khartoum, no Sudão, Comboni morreu vítima de uma terrível febre. No leito de morte, rogou aos presentes que nunca desistissem de ajudar. São Daniel Comboni, como ficou conhecido, viveu de 1831 a 1881. Foi um missionário e um evangelizador que se dedicou à África e que é considerado um dos maiores missionários de toda a história da Igreja. São Daniel Comboni, como é conhecido, evangelizador e protetor do continente africano. Suas origens. São Daniel Comboni nasceu em Limone, na Itália, em 1831, único sobrevivente de 8 irmãos. Aos 10 anos ingressou no internato de Verona. Quando tinha 17 anos, ouvindo contar as vicissitudes dos missionários da África, decidiu dedicar sua vida à evangelização dos africanos.
Em 1854, foi ordenado sacerdote aos 23 anos de idade, depois de uma cuidadosa preparação, estudando árabe, medicina, música. Então ele partiu para a África em 1857. Os escravos da África. Estando lá, impressionou-se com a terrível situação dos escravos. A prática do tráfico de escravos estava de tal maneira arraigada que, no Egito e no Sudão, o único local onde os escravos encontravam asilo eram as missões de Daniel Cambone. Regresso à Itália. Após 2 anos, teve de regressar à Itália, porém, Cambone não desanima e idealiza um projeto que ele chamou Plano para a Regeneração da África. A ideia central do projeto era salvar a África por meio dos próprios africanos. Propunha-se fundar escolas, hospitais e universidades ao longo de toda a costa africana. Nestes centros se formariam os futuros cristãos, professores, enfermeiros, sacerdotes e religiosas, que depois penetrariam no interior a fim de evangelizar as populações africanas e promover o seu desenvolvimento. Fundou em 1867 o Instituto para a Missão na África, que deu lugar ao que hoje são os missionários combonianos. As comunidades que fundou seguem o modelo das reduções jesuítas na América Latina. Em 1877 foi ordenado bispo da África Central e logo a seguir ordenou a sacerdote um antigo escravo, primeiro padre africano daquele lugar, quando, na Europa, alguns ainda negavam ao africano a evidência de ser uma pessoa. São Daniel Cambone foi um grande missionário na África. Vamos à sua missão. Grande missionário, Cambone era capaz de atravessar o deserto para fundar um centro missionário no sul do Sudão, como também empenhava-se em falar para associações missionárias, bispos em Paris, Colônia, Alemanha, com o objetivo de arrecadar auxílio econômico e de pessoal, organizando grupos e equipes de missionários para a missão na África Central. Páscoa. Morreu aos 50 anos, a 10 de outubro de 1881, no meio desta gente que tanto ele amou. No momento de sua morte, abençoou seus companheiros, dizendo: não temais, eu morro, mas a minha obra não morrerá. Beatificado por João Paulo II, a 17 de março de 1996, São Daniel Cambone foi canonizado pelo mesmo Sumo Pontífice em 5 de outubro de 2003. Vamos à minha oração, que era a oração de São Daniel Cambone. Grande protetor da África, estendei o cristianismo àqueles que são cristãos, independente de religião, em meio ao continente. Cuidar dos povos e de suas descendências, para que se encontrem todos com Jesus. Atrai vocação para dar continuidade ao teu trabalho de evangelizador. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Façamos juntos agora uma pequena reflexão sobre São Daniel Comboni. Daniel Comboni anunciou e testemunhou o Evangelho em tudo aquilo que ele fez. Antes de mais nada, ele sente-se discípulo de Cristo, à semelhança dos discípulos transfigurados pela virtude de seu Mestre. Também ele vive em coerência total com o Evangelho de Deus, consagrada a um estado de vida totalmente semelhante ao de Cristo, no serviço aos pobres no continente africano, ao qual ele escolheu. Façamos agora uma oração. Oração de São Daniel Comboni. Vamos lá? Deus de bondade, que chamaste Daniel Comboni para levar aos povos sofredores do continente africano sua mensagem de amor. Dai-nos encontrar nos sofredores que estão à nossa volta o rosto do vosso Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. São Daniel Comboni, intercedei junto a Jesus, a Virgem Maria e a Deus por cada um de nós, por todas as pessoas que estão ouvindo essa oração, por todas as famílias que estão desconsoladas, passando por dificuldade, seja financeira, de doença ou por vícios. Rogai também pelos órfãos, pelas viúvas, por aqueles que estão necessitados como moradores de rua, e intercedei por cada um. Amém.